seja bem-vindo aqui a mais um episódio de Ninguém Te Conta Isso. Aqui é o seu podcast onde a gente procura receber aqui convidados especialistas. E hoje nós vamos tratar de duas áreas que estão aí intercaladas, que é a área da perícia e a área da advocacia. Para falar disso aqui hoje, o nosso convidado aqui é o advogado, especialista em inovação jurídica, é o doutor Maurício Morishita, idealizador do portal Seu Perito. É uma plataforma, pelo que eu entendi, que conecta advogados a peritos em todo o país, promovendo a eficiência e a colaboração técnica jurídica. Então, seja bem-vindo, doutor Maurício. É um prazer recebê-los aqui no podcast Ninguém Te Conta Isso. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, professor Castelo Branco. Uma pequena correção, eu sou um dos idealizadores do Seu Perito. Essa é uma ideia que surgiu de uma necessidade do dia a dia do nosso escritório e nós, como entusiastas da tecnologia, decidimos colocar uma dor de mercado em pé. Transformar isso em um negócio, uma tecnologia, uma startup, e ela está aí desde 2017 até os dias de hoje. Um modelo de negócio já validado, consolidado, em fase de aprimoramentos, mas que nos deixa muito felizes com tudo que vem acontecendo, pelo respaldo, por todos os tipos de depoimentos que a gente vem colhendo de usuários, advogados a respeito do valor que a nossa plataforma traz para todos essas pessoas. Olha, bem interessante, porque eu estava aqui analisando bem aqui um levantamento aqui do panorama jurídico do Brasil. Acho que nós temos hoje aqui 1,5 milhão de advogados já. Sim. Por aí, né? Aqui em São Paulo, uns 500 mil, mais ou menos. E eu fico pensando o seguinte, eu sempre tenho essa visão, assim, que ninguém vai na justiça buscar justiça. As pessoas vão buscar o quê? É dinheiro. E se vai buscar dinheiro, precisa ser verificado se aquilo é verdadeiro, se aquilo está certo, se não está certo. Existem perícias que também podem ser técnicas, como por exemplo na área de engenharia, perícias na área de medicina do trabalho e em outras áreas diversas, e até perícia na área de tecnologia. Hoje deve ter bastante demanda. Sim, nesse sentido, até porque é sempre uma área em constante desenvolvimento. Então sempre vai haver profissionais, a necessidade de profissionais para isso aí. E eu vejo que o advogado, às vezes, ele se depara com uma situação jurídica que ele até entende que o direito o ampara, mas ele não tem um profissional qualificado, adequado para suprir aquela demanda, né? E então eu penso que esse seja um problema hoje do mercado, essa comunicação. E eu vejo que o Seu Perito vem ao encontro disso, né? Tentar diminuir essa distância. Exatamente, professor. O que nós identificamos, e essa, inclusive, é um dos princípios, um dos eixos de atuação que norteia o nosso escritório, e aí, como advogado falando, sim, que é justamente nas demandas, nas ações, onde se requer um conhecimento técnico para respaldar uma ação ou uma defesa, que a gente passe a contar com esse profissional desde o início, desde a concepção daquela demanda. Para quê? Para que seja definida de forma estratégica todos os passos daquela constituição, daquela defesa, daquela inicial. Por quê? Se você for refletir determinadas ações que, se você não adota essa cautela, você pode até ajuizar algo que lá na frente possa não ter nenhum tipo de sentido, possa ser repelido, você assume um risco desnecessário. Então, contar com o respaldo, com a ajuda, com um parecer de um especialista, sim, isso é um investimento necessário. É uma sinergia elementar para que você traga esse conhecimento aliado ao jurídico para uma estrutura que possa ser consistente para colher bons resultados ao final.
Poxa, adorei a explicação e é isso mesmo. Concordo 100% com o doutor Maurício, porque eu já atuo há muito tempo nessa área de perícia, eu vejo muitos processos que eram processos que têm decisões judiciais que vão para um outro lado que era para ter sido para outro. Sim. Justamente porque alguma das partes não se assessorou corretamente para fazer a sua defesa, ou a sua acusação, ou a sua cobrança, ou então a se defender de uma cobrança indevida, ou qualquer coisa do tipo. Assim como eu também já vi pessoas, em caso de processos criminais, de crimes financeiros, serem condenadas indevidamente, porque não souberam fazer a devida prova no devido momento. Esse é um ponto que eu acho de bastante relevância, né? Sem dúvida. E o que eu até poderia, em abono a essa sua bem colocada ponderação, professor, é o seguinte, os ouvintes poderiam levantar: poxa, mas não existe o perito judicial? Existe. Que é a figura do perito, do juiz, ele vem para dirimir questões técnicas? Sim. Sim, mas o contraditório na esfera técnica, ele se forma justamente com a figura dos assistentes técnicos, que é justamente esses profissionais que a gente procura aproximar do advogado para que o contraditório técnico se forme de uma maneira que esse assunto possa ser debatido à altura. Certo. E um ponto que é super relevante dentro da esfera jurídica. Evidentemente que o perito judicial é aquele profissional de confiança do juiz. Perfeito. Mas não necessariamente o juiz está obrigado a acolher as considerações e conclusões do seu perito. Isso. Então, se você tiver o amparo de um bom assistente técnico que saiba rebater quando contrariado os seus interesses, sim, o juiz pode acolher as suas considerações em detrimento das considerações do perito judicial. Eu tenho tantas histórias nesse sentido aí, nesse tempo todo de profissão. Eu tenho aqui uma passagem que eu poderia até comentar aqui, porque eu tanto sou perito judicial em vários processos aqui, não só em São Paulo, em outros tribunais também de outros estados, como também sou perito assistente técnico em várias situações. Legal. Então eu sei viver os dois lados. E sei também entender as dores dos advogados. Os advogados, eles têm que ser vistos como parceiro mesmo do perito e o perito como parceiro mesmo do advogado. Eu acho que esse casamento aí tem que, cada vez mais, a gente apostar nisso, divulgar isso, que isso é uma necessidade. E sabe quem que vai agradecer em tudo isso? É o juiz. Sim. Porque o juiz, querendo ou não, ele é um especialista no direito. Ele não é especialista em determinadas matérias. Mas ele é um juiz que atua há muitos anos na área de direito empresarial. Ele atua há muitos anos na área de direito tributário, direito bancário, mas ele continua não sendo um especialista naquela matéria técnica. Ele é especialista sempre no direito. Sim. Naquela questão. E eu já vi muitos casos de perito de juiz dar digamos assim, o seu posicionamento errado. E aí, se você não tem um bom assistente técnico para contrapor, para corrigir aquele determinado erro, a pessoa vai ser condenada, vai pagar aquele valor e não tem o que fazer. Então, eu acho que a figura do perito assistente técnico, ele é fundamental em qualquer processo judicial. Isso aí é a minha visão. E eu diria até mais. Por vezes, o advogado, por estudar, ele até detém o conhecimento técnico daquela matéria que é objeto de perícia. Certo. E ele até pode deduzir nas suas manifestações jurídicas argumentos de natureza técnica. Certo. Só que o advogado, ele não tem a formação e a autoridade para falar sobre a matéria técnica que não a jurídica. Certo. Então, a matéria técnica, ela precisa ser sempre rebatida
pelo assistente técnico com formação na área. Exatamente. Então, ainda que o juiz considere aquela argumentação, manifestação jurídica com argumentação técnica do advogado, ele não pode usar aquele subsídio como fundamento da decisão dele se não tiver um laudo, um parecer de assistente técnico devidamente assinado por um profissional habilitado. Olha a importância que tem o profissional técnico dentro de um processo judicial quando há necessidade desse tipo de conhecimento. E eu ainda vou te dizer mais. Embora o juiz tenha toda a autoridade legal, o Estado lhe confere isso, dele poder tomar aquela decisão e decidir uma determinada situação, mas ele também tem suas limitações técnicas, já falamos aqui, e que por vez, ele até por questões assim processuais, que ele tem que dar um resultado para aquilo, termina até tomando decisões equivocadas, eu não vou dizer nem por maldade, mas realmente porque uma vez eu conversava com o diretor do Tribunal de Guarulhos. Sim. E ele me falava assim, você não tem ideia de qual é a pressão que a corregedoria faz em cima do juiz para que o juiz dê a sentença dos processos. A gente acha que o juiz tem o tempo que ele quiser. Não tem, não. Acho que o juiz tem o tempo que ele quiser para decidir os processos. Não tem, não. Ele tem prazos. Sim. Aquilo ali conta na avaliação do juiz na carreira, dele ser promovido para um cargo, para um tribunal maior, de ser desenvolvido para um cargo de desembargador. Então, às vezes, o juiz tem que dar decisões que ele não está preparado para dar. É verdade. E o Estado coloca ali toda aquela responsabilidade na mão dele. Eu vou até te comentar aqui um caso, é bom a gente dar exemplo às pessoas para entender a importância do perito no processo. Eu vou te dar só um exemplo aqui. Eu estou com um caso aí recente em que, não vou citar nomes aqui, mas é o seguinte, a pessoa ela precisou de um dinheiro para participar de uma campanha política. E aí o empresário deu esse dinheiro para ele, certo? Inclusive ele deu da forma correta. Ele foi lá, depositou na conta eleitoral da campanha, fez tudo corretamente. Ou seja, foi uma doação eleitoral. Mas aí depois passou a campanha política, aí eu vou cobrar o dinheiro que eu emprestei. Para ele foi um empréstimo. Mas só que ele fez de que forma? Ele doou na conta da campanha. Mas só que aí depois, como ele não pagou, não devolveu o dinheiro e trouxe como ação, fez ele assinar uma confissão de dívida e executou essa cobrança. Ele até chegou a pagar uns valores, um parcelamento dessa dívida. E essa dívida hoje já estava assim, algo em torno de uns 900 mil reais, o número atualizado, com juros, aquela coisa toda lá. Mas aí o que acontece? A gente foi verificar, eu falei assim, poxa, mas qual é a origem da confissão de dívida? Onde que essa dívida nasceu? Aquele que está executando não juntou nada. O que ele juntou foram os recibos de doação eleitoral. Aí veja bem, se ele usa esses recibos de doação eleitoral como comprovação dessa dívida, está cometendo um outro crime, que é o crime eleitoral. Pois é. Está fraudando o sistema eleitoral. Resumidamente, a pessoa entrou com uma ação, isso já passou na mão de 3, 4 advogados, já está quase naquela fase, estava quase naquela fase de querer fazer penhora de faturamento das empresas do executado, e nós conseguimos inverter toda a situação, mostrando o seguinte, que ele tem uma dívida moral. Se realmente ele tomou emprestado o dinheiro, foi esse o combinado, está devendo, mas legal não existe. Porque a documentação que está juntada nos autos, não é isso. Então, o fato é que ele passou a ter direito de receber daquele que está executando mais de 500 mil. Perfeito. E não de pagar 900 mil. Isso é a coisa mais comum da gente achar nesses processos todos. Eu estou falando que tudo é dinheiro, doutor. Sim. A gente discute direitos aqui, as pessoas querem processar as outras na internet, no judiciário, porque falou, caluniou, porque difamou, mas no fundo, no final, tem um número a ser pago, de comissão, de indenização, de qualquer coisa. Divórcio, então, muita discussão, tudo tem um caso bem interessante, gostaria de contar também. Uma esposa era casada,
Aí se separou e aí ela quis fazer o seguinte, ela entrou na justiça para querer a parte dela das empresas. Parece que tinha 40% lá nas empresas, uma coisa assim do tipo. E pediu lá que quer o dinheiro dela. Aí o juiz falou assim, olha, nomeou o perito, vamos fazer a apuração de conta que é a parte de cada um. Só que quando você vai ver a questão contábil da empresa, você percebe que a empresa durante 5 anos deu prejuízo e ela não investiu nenhum real de capital para cobrir esse prejuízo. No final, você não sabe o que aconteceu? Ela saiu devendo um grande valor, achando que recebia, só foi devendo dinheiro. Porque, na verdade, isso tudo é trabalho de perícia. Então, as pessoas acreditam num direito que, na verdade, ele não existe. Exato. Se ela tivesse feito da forma que o doutor comentou, entrado já com uma perícia, talvez ela falasse, eu nem vou entrar com essa ação porque não tem fundamento. E o que eu vejo, professor, é que esse refinamento estratégico, ele é tão fundamental que, dentro da perspectiva técnica, até podem haver elementos que, dentro do raciocínio jurídico adotado pela sua defesa, não faça sentido. Sim. E então, o olhar, essa conjunção entre esses profissionais, ou seja, a parte jurídica com a parte técnica, é uma conjunção que é fundamental para o sucesso do processo. Eu não vejo como, havendo matéria técnica, cada um fazer o seu trabalho de forma independente, sem trocas. Não tem como, eu acho também que não dá. Você entender absolutamente as sensibilidades de todo o contexto do problema que o cliente demanda, não só a área técnica, mas também o advogado, é fundamental. Para se chegar exatamente nesses pontos que o professor acabou de abordar. Sem isso, é impossível chegar nessas conclusões. Exatamente. Riqueza de detalhes, matéria técnica e mais alinhamento jurídico, porque às vezes a parte técnica pode não fazer sentido para aquilo que se pretende provar. E então, a gente precisa sim ter essas conversas, esses alinhamentos, e de forma direta, detalhada, precisa, e é isso que o seu perito faz. O seu perito, ele, se eu puder fazer aqui uma comparação, é como se fosse uma espécie de esses aplicativos de veículos. Ele faz a conexão entre eu quero chamar um veículo, um Uber, vamos dizer assim, que virou sinônimo desses aplicativos, e a pessoa que está oferecendo esse serviço. Professor, dentro da minha definição, eu não diria que o seu perito é pura e simplesmente uma plataforma que conecta assistente técnico aos profissionais do direito, seja ele advogado, um escritório de advocacia ou um departamento jurídico. Eu diria que o seu perito, ele promove valor, ele promove oportunidades. Sim. Na medida em que ele traz ao advogado de uma parte a viabilização de contratação de um profissional de qualidade e num curto espaço de tempo. O advogado trabalha com prazos. Nossa, isso é verdade. O professor sabe. Tem que se falar disso. Designou-se uma perícia, ele já tem prazo para nomear assistente técnico e apresentar quesitos. É isso aí. Quesitos é uma parte super estratégica dentro do âmbito processual. E às vezes ele até encontra um profissional adequado, só que os honorários são incompatíveis com aquilo que o cliente pode arcar. Então, a gente traz essa facilidade dentro do perfil que é traçado pelo cliente, do seu perito, né? E de outro lado, a gente traz oportunidades para profissionais que querem complementar a sua renda, que querem agregar valor, querem oferecer os seus serviços. Em qualquer área é possível oferecer seus serviços como assistente técnico. Isso é verdade. Na verdade, eu diria que da última vez que eu fiz essa pesquisa, eu identifiquei, se eu não estiver enganado, pelo menos 25 profissões regulamentadas que pode ofertar
essa questão da mão de obra qualificada. Sim. É bom que a gente entenda, é bom que a gente faça aqui uma diferenciação para o nosso público, o nosso telespectador, que é o seguinte: existe o profissional habilitado Tá. e existe o profissional qualificado. Sim. São duas coisas diferentes. Por exemplo, eu vou te dizer o seguinte: vamos pegar um exemplo na área do médico. Qualquer médico que tenha o diploma de médico, ele pode fazer, por exemplo, uma cirurgia plástica. Mas você não vai fazer uma cirurgia plástica com um médico que não tem especialização em cirurgia plástica. Exato. Você procura, além das referências, você procura saber se ele tem essas formações, esses cursos complementares, Especializações. essas especializações. Perfeito. Mas a medicina, ela não impede que ele faça este procedimento. Mas aí se ele fizer e for imperito, vamos dizer assim, Sim. negligente, ele vai responder criminalmente por isso. Sem dúvida. Mas ele não pode ser acusado que ele está exercendo ilegalmente a profissão porque ele tem um diploma de médico. A mesma coisa acontece com o advogado. Ninguém se forma em advocacia trabalhista, previdenciária ou tributária. Você se forma em direito. Exato. Você é um advogado ou uma advogada. Daí você vai procurar suas áreas de especialização, vai se estudar, vai complementar e você vai atuar naquelas áreas que você se sente mais à vontade ou que você Perfeito. escolheu ou que tem demanda, alguma coisa do tipo. E então o perito habilitado, ele é, na minha definição, todo aquele que tem profissão regulamentada, como por exemplo, um contador, um administrador, um economista, um engenheiro. Todos esses profissionais, só citando alguns exemplos, são mais de 25 profissões, eles estão habilitados a exercer atividade de perícia desde que eles estejam ali escrito no conselho deles, o conselho me permitir a carteirinha dele lá, e ele tem que estar registrado nesses órgãos de classe, que são os órgãos oficiais da profissão, que fiscalizam a profissão, na verdade. A gente acha que o conselho não tem a profissão, ele vai te ajudar a se arrumar emprego. Ele vai fiscalizar se você está fazendo direito o seu trabalho ou não. Perfeito. Tem gente que acha que vou pedir para o meu conselho regional de alguma coisa aí me ajudar no mercado de trabalho. Ele não vai fazer isso. Para isso tem o seu perito. O seu perito vai fazer isso. Mas ele precisa pertencer a esses órgãos para poder, assim como o advogado precisa pertencer à Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito. E aí, então ele está habilitado. Agora, se ele está qualificado ou não, você tem que olhar o currículo. Exato. Fazer alguma checagem, verificar alguém que já fez trabalho, alguma coisa, com qualquer profissional. Especializações, referências. Isso, exatamente. Mas só em você, no caso profissional do direito, poder encontrar algumas pessoas que se apresentam como perito, já é um primeiro passo para elas, por exemplo, vou conversar com esse perito. O advogado pode bater um papo com o perito, faz uma proposta de honorário, ou de repente ele não gostou, mas é por isso que vocês devem ter um banco de dados aí grande, né? Hoje, quantos são as pessoas que estão cadastradas no seu banco de dados? Hoje nós temos aproximadamente 8 mil profissionais já cadastrados. Muito, hein? Bastante. No seu perito, prontos para prestarem seus serviços dentro da sua respectiva região ou área de atuação. E o seu perito tem promovido oportunidades para todos. Eu atuo nessa área, conheço bastante a dor do perito, isso aí é uma maravilha. Sim. Veja, é um vasto mercado, porque levantamentos recentes dão conta que nós temos mais de 80 milhões de processos judiciais ativos. Eu tinha até um número aqui de 84 milhões. 84 milhões Veja. De processos. Então, mais precisamente, 84 milhões de processos ativos. Segundo o CNJ. Sim. Se você considerar que, evidentemente, que nem todo processo judicial demanda uma perícia, mas a grande maioria sim. E que cada perícia designada, ela
configura uma dupla oportunidade para assistente técnico. Porque autor e réu. Autor e réu. Olha a imensidão de oportunidades que nós temos em relação... Na verdade, 3, né? Porque tem o perito do juiz. O perito do juiz nomeado pela vara respectiva. Certo. Mas para assistente técnico, automaticamente 2 oportunidades. E inegavelmente, há inúmeros processos que não há só uma perícia judicial. É verdade. Tem mais de um profissional designado, fora a parte de cálculos judiciais. Certo. Cálculos judiciais, cálculos trabalhistas, que tem um grande volume e massa, e isso também, sublinhe-se, o seu perito atende. Então, quem quiser cálculos trabalhistas, pode ir na nossa plataforma, demandar, que temos profissionais já aptos a atender essa demanda. Então, veja, fora a perícia técnica, por exemplo, uma engenharia, a parte de medicina, depois tudo desaba em cálculos judiciais. No final é uma liquidação de uma sentença. Que vai precisar de um apoio de um contador na área trabalhista, na área civil, previdenciária e assim por diante. É aquilo que eu falei no início. No final, tudo vira um número... Perfeito. Um valor. E esse valor, o juiz vai determinar que atualize de tal data até hoje, que aplique esses juros, que aplique aquilo, que considere isso, que desconsidere isso. E aí você vai fazer esse cálculo. E ainda pode ser contestado. Sim. Esse cálculo. Sim. E ainda pode ser impugnado. Pode ser impugnado. Outra oportunidade, porque vai ensejar um outro parecer. Um outro parecer. Por parte do profissional. E nós, advogados, precisamos do apoio. Fica aguardando ali, né? Não tem dúvida. Então, é um mar de oportunidades e a gente pretende sempre alimentar esse ecossistema, trazendo e distribuindo essas oportunidades para quem quer prestar os seus serviços. Olha, eu acho que eu só vejo crescimento nessa sua plataforma, eu só vejo vantagens. Os advogados têm aderido, têm oferecido trabalho na sua plataforma, eles têm se cadastrado? Recorrentemente. Então, a gente, inclusive, agora tem a confiança da Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP. A ASP. Para quem não sabe, a ASP é a maior associação do Brasil. Hoje ela já conta mais ou menos, pela última informação que eu conversei com a presidente lá, algo em torno de 80 mil advogados. Sim, 80 mil associados. Associados. E todos eles já têm benefícios ao acessar lá a nossa plataforma. A gente tem uma parceria com eles. Então, a gente estimula que os advogados associados da ASP demandem, quando necessária, a assistência técnica, a busca desses profissionais por dentro do seu perito. Olha, eu acho que vai dar muito certo isso aí. Vai ter muito advogado aí agora procurando mais o seu perito, se cadastrando e procurando os profissionais lá. E os peritos também vão procurar. A única dica que eu dou sempre para o perito que quer iniciar na profissão é que ele procure se qualificar. Sim. Procure realmente estudar o tempo todo. Dá para trabalhar, dá para ganhar dinheiro, existe mercado, mas ele precisa, para se estabelecer esse mercado, mostrar que ele tem qualidade. Então, mas isso aí o mercado, aos poucos, vai definindo esses bons profissionais que vai ficar à disposição da sua plataforma. Olha, isso aí é uma coisa assim muito bacana. E eu queria aproveitar a oportunidade de chamar a atenção você é o seguinte, quem patrocina aqui esse programa aqui é a Cagesp. A Cagesp é uma empresa também de perícia. Nós somos especializados em todo tipo de perícia da área civil, empresarial, inclusive até criminal na parte de crimes financeiros. Então, a Cagesp aí é também uma empresa que eu acho que nós vamos também nos cadastrar lá na plataforma, vamos fazer parte, vamos apoiar. Legal. Porque eu acho que isso é importante. Então, se você quiser... Aí, no caso, conhecer um pouco mais da Cagesp, a gente vai deixar aqui um QR Code para você
entender quais são os serviços que a CAGESP faz, e aí é mais uma oportunidade para os advogados. Não somos concorrentes do seu perito. Lógico. A gente quer promover a atividade de perícia. Inclusive, no final aqui, eu quero lhe apresentar uma novidade. Aliás, o título do programa aqui é o quê? Ninguém te conta isso. Então, no final, eu vou passar aqui uma novidade que está vindo aí. Em breve, os peritos também vão poder contar. Mas só vou contar no final. Legal. Tá bom. E, doutor, e o que você acha que é os desafios que a profissão do advogado, o senhor como advogado, que já está aí há algum bom tempo na área, quais são os desafios hoje da profissão do advogado frente a tudo isso, tecnologia, esse monte de coisa aí que acontece, processo digital, toda essa dinâmica que vem pela frente. O que você acha que é o desafio da profissão hoje do advogado? O desafio do advogado, na minha visão, naturalmente é cada vez mais se conectar com a realidade, é conseguir se conectar com o ser humano. Eu acho que esse é um valor essencial, fundamental, até para a gente desenvolver bons trabalhos, inclusive no aspecto pericial. E além do conhecimento técnico, cada vez mais profundo, sem desconhecer, evidentemente, as novidades tecnológicas. Então, o profissional que alinha e detém esses conhecimentos e se aprimora nessas áreas, inclusive de desenvolvimento até de relacionamentos, desenvolvimento pessoal, eu reputo hoje um valor essencial, além da parte técnica, para que possa desenvolver muito bem suas atividades. Quem não se conecta com o seu cliente, quem não se conecta diretamente com as operações, com o negócio, seja ele um profissional do direito, seja ele um perito técnico, não desenvolve um bom trabalho. E digo isso especialmente para nós, que somos contratados para resolver problemas. É verdade. Se parto do pressuposto que se a gente não tiver esse equilíbrio dentro do nosso âmbito pessoal, como que a gente pode resolver problemas alheios? Isso é verdade. Agora, como é que você vê, então, o uso da inteligência artificial na advocacia? Eu vejo com bons olhos. Tudo que é tecnologia, ela é bem-vinda para aprimorar, principalmente a parte operacional, tarefas repetitivas, mas ela precisa ser usada com a devida moderação. Certo. É necessário que o profissional do direito, o advogado, o estagiário, ele tenha condições e tenha conhecimento de aferir se aquele conteúdo que é gerado por uma inteligência artificial, ele corresponde à realidade. Se aquela decisão que é citada, ela realmente existe. Se o preceito legal que foi trazido pela inteligência artificial, ele de fato confere com a legislação oficial. Certo. Então, é necessário que você tenha esse discernimento para que a qualidade dos serviços jurídicos não se perca. Então, a inteligência artificial, ela é, sim, muito bem-vinda. Ela traz evoluções, principalmente no que se refere à parte de tarefas maçantes, repetitivas, e que podem muito bem ser substituídas por uma tecnologia como essa, mas especialmente no que se refere à parte de raciocínio, de interpretação. Essa parte, assim como na perícia técnica, é insubstituível
pelo menos até o presente momento. Eu diria que essa é a diferença entre o ser humano e a IA. Sim. Seria você realmente, você falou bem, a palavra é o seu discernimento, essa coisa toda. E tem gente aí, infelizmente tem gente aí que a IA escreveu lá, o pessoal deixa lá. Não pode. Mas correndo um risco de amanhã pode ter algum artigo citado errado, Sim. alguma citação indevida, alguma coisa do tipo. Mas eu vejo da seguinte forma, que a construção de pensamento, de ideias, de conceito, é algo muito complexo. É algo muito complexo. Depende muitas vezes do seu estado de espírito, seu momento pessoal, do seu nível de concentração. Uhum. E muitas vezes a IA pode te ajudar a formular conceitos e pensamentos que você fala assim, poxa, eu escreveria isso. Tá. Então, tá tudo bem. Lógico. Eu escreveria isso. Eu falo assim, de uma maneira assim, eu cito assim, ó, eu tenho um livro, e numa próxima oportunidade eu prometo que eu trago um para lhe presentear. Eu tenho um livro que 300 páginas, livro de matemática financeira. E na época que eu fiz esse livro não tinha IA. Nossa. Aí eu fiquei pensando, pô, se eu tivesse a IA naquela época, me ajudaria muito a elaborar alguns exercícios que eu, por vezes, assim, naquele momento, não estava conseguindo formular de uma forma adequada. A IA pode te abrir uma opção, mas você tem que ser responsável por aquilo que está ali e concordar com cada termo, com cada vírgula, com cada palavra que ali está. É isso. Aquilo lá não pode ser simplesmente digamos assim, a IA está fazendo por você. Ela está fazendo aquilo que você faria. Exato. E ela te ajudou do ponto de vista operacional. Ela te ajuda a estruturar um pensamento que já é seu. Exatamente. E não pensar por você. É isso aí. Eu gostei bem dessa definição aí. Agora me diz uma coisa assim. O que você enxerga, que conselho você daria hoje para o advogado que está iniciando na profissão, tá? E precisa enfrentar o mercado de trabalho, que é muito competitivo. Nós estamos falando de 1,5 milhão de advogados aí espalhados pelo Brasil. Talvez o Brasil seja o país que mais tem assim, advogado per capita. Vamos colocar dessa maneira, né? E uma vez eu até perguntando o Dulso, né? Luiz Flávio Dulso. Sim. Luiz Flávio Dulso, não sei se você sabe, ele foi presidente da OAB em 2 mandatos. E ele foi meu chefe numa empresa. Olha que legal. Ele chefiava a área de auditoria de uma grande empresa aí. E eu era também da área de auditoria, mas ele era... Os problemas que tinha lá, ele como advogado, ele dava uma condução jurídica para aquilo. E a gente fazia parte da auditoria. E aí já o dos presidentes, eu perguntei, por que o advogado não pode fazer propaganda? Aí ele falou assim, professor, você já pensou se a gente está ali na 23 de maio, aqui em São Paulo, uma das principais avenidas aqui de São Paulo, e tem lá uma placa assim, fazemos divórcio em 10 vezes sem juros. Ele falou assim, dessa maneira, né? Fazemos divórcio em 10 vezes sem juros. Aí falou assim, mas não poderia? Ele falou assim, não, o problema é que só quem conseguiria fazer essas propagandas seriam os grandes escritórios, as grandes bancas. Uhum. O pequeno advogado que está saindo da faculdade teria dificuldade para ingressar no mercado de trabalho porque ele não vai ter espaço, porque a propaganda dos grandes escritórios seria tanta que todo mundo só vai procurar os grandes escritórios, os pequenos passam a não ter essa oportunidade. Eu achei muito boa essa definição dele. Mas esse advogado que está saindo da faculdade hoje, o senhor acha que ele está amparado por um perito vai fazer a diferença na carreira dele? Porque justamente ele não tem a experiência de um advogado que já está aí há 10 anos no mercado, mas o perito talvez dê suporte para ele. Sim, o perito,
dependendo do profissional, a gente aprende muito. Eu, por inúmeras vezes. E a gente busca esse socorro, esse apoio, justamente por desconhecer determinadas áreas técnicas. Embora a gente faça ideia, estude determinadas coisas, é impossível alcançar o grau de conhecimento de alguém que tem a formação específica para aquele determinado assunto. E a bagagem, a experiência de vida, a vivência daquele profissional naquele determinado nicho é fundamental, é essencial, e tudo isso se traz nessas trocas. Eu até falo isso para o jovem advogado pelo seguinte, porque ele não tem a experiência de ter vivenciado, até por ser um jovem advogado, às vezes, tanto de idade como ainda de formação. Eu estou falando mais desse assim, ele não tem essa experiência, mas ele tem a capacidade de pensar, a capacidade de analisar, a capacidade de interpretar, de buscar, de pesquisar, mas ele seria muito importante para esse jovem advogado se procurar uma parceria com algum perito de confiança dele. Da mesma forma que o juiz tem aquele perito de confiança, que sempre ele nomeia aquelas causas, eu acho que todo advogado tem que ter o seu perito de confiança. Sempre. Isso. E para cada área do conhecimento, sim, dependendo do nicho que ele explora, que ele atua. Isso é fundamental, até para ter essa troca num âmbito mais consultivo antes de ajuizar efetivamente uma ação. Certo. Dentro daqueles princípios, daqueles pilares que a gente colocou anteriormente. Hoje eu falo muito de uma perícia, chama-se perícia investigativa, que é uma prerrogativa que o advogado brasileiro passou a ter semelhante ao advogado americano. Não sei se você percebeu naqueles filmes, aquelas séries de advogado, tem várias nas plataformas aí de streaming. O advogado, ele sempre tem a figura de um investigador, que faz investigação para ele de algum caso, levanta provas, documentos, faz isso, faz aquilo, e ele sempre se vê com isso. E aqui no Brasil agora, esse provimento 188 da OAB, de 2018, ele dá o direito do advogado aqui fazer a tal da advocacia investigativa. Perfeito. Onde ele vai investigar, literalmente fazer uma investigação, que não é uma investigação escondida, é uma investigação, ele informa ao juiz que vai iniciar esse procedimento. O juiz, ele pede ao juiz que o juiz, ou a juíza no caso, dê ciência aos todos envolvidos naquele processo, por exemplo, Ministério Público, se é um caso mais criminal, por exemplo, até o próprio delegado de polícia, seja civil ou federal, digamos assim, se tem a questão de lavagem de dinheiro, o COAF, esses outros órgãos todos de controle, né? Tribunal de Contas, que está sendo feita uma investigação por parte do advogado, que já é o advogado de defesa. Sim. Mas ele é diferente de você preparar uma defesa e de você fazer uma investigação. Então, hoje no Brasil, já é permitido que o advogado faça essa investigação justamente com a intenção de produzir novas provas. Sem dúvida. Porque a gente não sabe, mas a Polícia Civil, a investigação da Polícia Civil, da Polícia Federal, é um trabalho de perícia, só que da parte do Estado. Então, quando tem um inquérito, e esse inquérito, o delegado apresenta lá as provas, os documentos, tudo que ele conseguiu levantar, aquilo lá nada mais é do que uma atividade de perícia do Estado. Dependendo do caso, até perícia na parte de DNA, essas coisas. Sim. E tem perícia também na parte financeira. Tudo. E junta várias perícias ali. E como é que você vai para uma ação desse tipo
sem ter um perito também para contrapor aquilo ali. Não tem jeito. E aí agora o advogado brasileiro, ele pode também, através desse provimento, você sabe que a OAB ela tem um estatuto, Uhum. e a OAB é a única profissão cujo seu estatuto é uma lei federal. É uma lei federal, que tem conselhos que tem a lei da profissão, Uhum. mas não é exatamente a lei do profissional ali em si. E na OAB não. A OAB é a lei federal que rege a profissão mesmo, de fato. É isso. E aí o advogado, ele pode fazer esse procedimento e ele pode buscar um perito investigador. Então, tem mais essa área agora para o perito explorar, que é a perícia investigativa. Sim. E sempre com o apoio de bons profissionais. E o que é que o doutor acha dessa nova visão da advocacia junto com esse novo tipo de perito, o perito investigador, que ele também vai buscar produzir provas? Eu acho um campo excepcional, elementar, até para permitir que fatos sejam elucidados antes mesmo de você instaurar um litígio. Uhum. Esse é um princípio uma diretriz que até nós seguimos no escritório. Certo. Você tem que prevenir litígios e não buscar litígios. Uhum. Mesmo como advogado. Você encontrar soluções pacíficas, né? Que previnam, que impeçam que uma ação seja ajuizada, mas que o cliente fique satisfeito com aquele resultado, é um grande objetivo. Tá, mas deixa eu só te falar. Tá, pode concluir. Bom, e dentro dessa linha de raciocínio, essa investigação com um amparo de peritos qualificados para ajudar a desvendar, a concluir e, inclusive, colher elementos essenciais para propor uma solução, seja a favor ou contra, me parece um instrumento válido e essencial para entregar uma melhor justiça. E eu ia complementar, Sim. naquele momento, era o seguinte, é que esse trabalho pericial, ele pode ser feito na instrução, que é o que o doutor falou assim, melhor que ele entre já com esse trabalho. Ele pode ser feito durante o inquérito, no caso de criminal. Sim. Mas é que a gente associa muito o criminal a crimes de delegacia, assassinato, essas coisas, mas tem crime financeiro, crime tributário, Lógico. crime empresarial, tem crime de diversa natureza. E ele pode ser feito também durante todo o processo, em várias fases do processo, e pode ser feito também após condenação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que embora todo o processo, ele tenha lá, como o doutor bem falou, prazos definidos, está lá no Código de Processo, no CPC, né? Quando ela estiver nessa fase, a parte tem 15 dias, Sim. tem 5 dias. Tem os prazos que já estão na legislação que o juiz dá direito. Mas aí que tem gente que fala assim, mas perdeu o prazo para apresentar a manifestação com prova pericial. Ótimo, mas eu já tenho discutido com alguns profissionais de direito que mesmo passando esses prazos, que você naquele momento não conseguiu juntar determinado elemento de prova, porque não tinha como produzir, não é nem que você não quis, você não teve como produzir, mas aí você tomou conhecimento de um elemento novo e você abriu a investigação defensiva e aí você procurou um perito e ele produziu novas provas. Essas novas provas, ela pode voltar a fazer parte do processo, mesmo que eventualmente já tenha se perdido algum dos momentos adequados para fazer essa apresentação de prova. Sim. Porque o objetivo da justiça qual que é? Fazer justiça. Não, perfeito. Essa colocação, inclusive, consta no nosso Código de Processo Civil. Certo.
um fato novo. Ele pode ser trazido aos autos como elemento de prova e me parece que essa nova atividade que é proposta dentro desse raciocínio seguido pelo professor é exatamente se apega exatamente nesse ponto específico. Olha, um fato novo que ensejou uma investigação e uma nova conclusão. Certo. Que eu não tinha acesso. Sim. Então, estrategicamente, e aí voltamos, né, ao início da nossa conversa, a elementar parceria entre o advogado e esse profissional da área técnica. Eu estou até colocando isso para valorizar o portal aí Seu Perito, que está aparecendo aqui no nosso cenário. Legal. É o seguinte, é que o advogado, eu vejo muito advogado que fala assim, não, mas eu não tenho mais nada para fazer no processo. O momento de apresentar a prova já passou, o momento disso, o momento daquilo. Então eu estou dizendo o seguinte, que ele tem uma nova oportunidade de rever algumas questões daquele processo que ele mesmo acha que já passou todos os prazos, e ele pode, com esse provimento 188, buscar uma alternativa. Novos elementos. E aí junta com o perito para produzir essas provas. Aí eu acho que o portal do Seu Perito vai cadastrar peritos agora, a partir de hoje, perícia investigativa, que entende esse processo, e aí vai gerar mais trabalho, mais demanda, mais soluções. Porque no final das contas, o cliente, o paciente, como muitos gostam de falar, ele quer uma solução justa. Lógico. E nem sempre, pelo fato de você não ter apresentado determinado elemento no momento adequado, isso não se faz justiça. Se você encontrou uma prova que você não tinha na época, mas passou o prazo de apresentar. Sim, mas a justiça está aí para corrigir erros. Você tem que só saber se posicionar diante da justiça como um todo. Então, doutor Maurício, eu estou adorando esse papo aqui e eu acho que essa sua plataforma aí, como você falou, corrigindo, e você, dos seus sócios, seus idealizadores, mas de qualquer maneira, você está aqui representando, né? Eu acho que ela vem a somar muito a atividade do perito. Eu falo por mim que sou perito. Eu acho que também os advogados vão se sentir muito dispostos a consultar a plataforma, né? Porque realmente é um trabalho diferenciado. E eu te perguntaria uma coisa, nós estamos chegando aqui nessa parte final e o doutor Maurício, tem alguma novidade, alguma coisa que está por vir aí na plataforma para fazer jus aqui ao nosso quadro Ninguém Te Conta Isso? Tem alguma coisa que você já vai dar de primeira mão aqui para nós? Eu falei que eu vou contar uma novidade aqui no final. Sim, temos novidades excelentes. A gente está lançando, inclusive já em períodos finais de testes, um segmento dentro do Seu Perito para atendimento de grandes empresas, grandes escritórios. Nossa, que maravilha! Então, a gente cria uma área específica, personalizada para esses grandes demandantes, para que eles saiam da forma ordinária de você pleitear uma perícia. Então, veja só, você já pode levar os seus peritos devidamente homologados para dentro da plataforma. E quando não tiver, a gente busca e facilita a gestão e também o pagamento desses peritos. A gente torna tudo isso mais fácil, concentrado dentro do ambiente que você possa gerar relatórios, acompanhamentos, o passo a passo, a situação da perícia, tudo isso num dashboard que está sendo cuidadosamente desenvolvido pela nossa área de tecnologia da informação. Olha só, então grandes bancas aí vão poder usar também o Seu Perito de uma forma bem mais
personalizada, seria Exatamente. isso? Personalizada, com mais rapidez e dentro também desse propósito, o que a gente vai colocar à disposição dessas empresas? Curadoria. Então, a partir do momento em que ele demanda determinado tipo de profissional com determinada qualificação, com um limite orçamentário para contratação, a gente já refina, vai para a nossa busca dentro do número de profissionais que estão ali habilitados e qualificados para atender aquele determinado escritório. A gente já traz, olha e já leva de uma forma bem mastigada aquele profissional que possa atendê-lo no entendimento da nossa equipe, do seu perito, né? Então, na verdade, vocês vão fazer uma espécie de busca qualificada Exatamente. de um profissional que atenda aquele perfil de demanda. Exatamente. Olha. E aí as empresas vão poder, inclusive, classificar esses peritos em ordem de preferência. Então, imagine... Meu perito preferido. Exato. Imagine, professor, que o senhor é o perito da parte de cálculos financeiros. Certo. E você é o meu número 1. Certo. Então, toda vez que eu tiver uma perícia com aquele perfil, isso automaticamente vai ser atribuído ao senhor. Certo. Se o senhor não puder atender, aí vai para o número 2. Certo. Então, eu vou ter, inclusive, essa ordem de classificação para manutenção do controle de qualidade e a confiança estabelecida entre os profissionais. Olha. A gente vai zelar muito por isso. E voltamos para a parte de conexão. A parte de relacionamento, que é de suma importância. Uhum. Olha, então isso aí é muito interessante, vai ser bom. Eu gostei. E aí o perito também, ele vai, digamos assim, ter ranking. Sim. Dizer assim, vai ser ranqueado dentro da plataforma. Ele já está sendo, na realidade, né? Está recebendo qualificações quando ele presta serviço dentro da nossa plataforma. E aí o demandante hoje, ele o qualifica em relação ao prazo atendido, à qualidade dos serviços. Então, tem uma série ali de atributos que você preenche para dizer se foi bem atendido ou não por aquele determinado profissional. E esse histórico você vai carregando dentro da plataforma Seu Perito. Olha, só vai ter nota. Exatamente. Vai ter 1 estrela, 2 estrelas, 3 Exatamente, estrelas. é isso. Olha, isso aí é um negócio bacana, né? Que obriga a pessoa a ser um profissional correto. Sim, e dá transparência para aquele que vai contratar. Isso é muito bom. Por isso que aqui ninguém te conta isso, né? Então você está contando aqui para nós. Mas a novidade que eu queria colocar é que o seguinte, é que nós estamos cada vez mais evoluindo, e agora no ano de 2026 nós vamos focar muito mais na ordem dos peritos judiciais, a OPJ. Uhum. Porque a classe dos peritos, ela não tem uma entidade que organize a profissão de perito. Quando eu falo organizar, é no sentido assim, lutar por eles em prerrogativas junto ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, né? Que é que fixa as regras que todo o sistema judiciário tem que seguir. Às vezes, uma coisa que você falou muito bem, prazo. Uhum. Às vezes o perito do juiz fica com um processo na mão dele por meses. Já vi casos ficar até por ano. Sim. Às vezes o caso realmente é complexo e necessita um tempo maior. Mas quando chega na vez do perito assistente fazer a sua contestação daquele trabalho, ele tem aquele prazo de 15 dias. Exato. Regimentais ali que o Código de Processo Civil estabeleceu para aquele tipo de situação. E aí a questão como tratar essas situações. Então a gente entende que precisaria, chegamos à conclusão que faltava uma entidade que se preocupasse em defender os peritos nessas prerrogativas. Uma representatividade. Uma representatividade. No sentido da gente buscar
essas questões ligadas à área do perito. E uma outra questão também que a gente está bem no nosso foco da OPJ, a Ordem dos Peritos Judiciais, é verificar as questões de impostos. Por exemplo, o advogado já está enquadrado dentro da lei do Simples Nacional, então tem aquela tabela inicial de 4% Sim. de imposto, quando ele atua na pessoa jurídica, né? E vai conforme a tabela permite, podendo chegar a acho que até 12%, se não me engano. E a mesma coisa acontece com algumas outras profissionais, mas o perito não. O perito hoje ele está sujeito ainda à tabela normal do imposto de renda, sendo que eu entendo que o perito ele é um operador do direito, faz parte de um ecossistema, então ele tem que ser equiparado a todos os outros profissionais que estão naquele ecossistema, né? Então a OPJ também vai buscar um pouco dessas prerrogativas nesse sentido e vai se preocupar, diferentemente dos conselhos, com a formação e com a qualificação dos profissionais peritos. Essa é a entidade. E vai atrás de parceiros como o seu perito. Legal. Para ajudar a fazer essa integração do perito com o mercado. Não só na área, nessa questão das nomeações, dessa questão de contratação, mas também em outras questões também, até na área de formação mesmo, parceria com grandes universidades, com grandes centros de educação, Sim. que possa amanhã ajudar o perito a se desenvolver melhor. Eu penso que esse profissional melhor treinado, melhor qualificado, ele vai ser um melhor perito para a sua plataforma também. Sem dúvida nenhuma. Esse é até uma das nossas pretensões, junto à nossa plataforma, qualificar cada vez mais os peritos e especialmente no que se refere às questões de natureza profissional. Certo. Porque, veja, nós advogados não temos a qualificação técnica para ensiná-los na parte que eles são contratados. Certo. Mas o que causa, pelo que nós ouvimos em pesquisas formalizadas, é que às vezes existe uma resistência por parte do profissional que até anseia em entrar nessa área, mas fica assustado pelo fato de vou receber uma notificação judicial, eu preciso obedecer um prazo judicial, eu não sei como peticiona, e a gente quer suavizar Sim. esse caminho. Ótimo. A gente quer ensinar como você apresenta uma petição, como você detém melhores técnicas para uma quesitação, como você conversa com o advogado para obter o alinhamento necessário para que a estratégia seja respeitada. Ótimo, que interessante. E esse é um viés que acho que é absolutamente necessário e rompe essa barreira que hoje assusta profissionais que estão habilitados, mas resistem em entrar nessa área porque não dominam essa parte que não é só técnica, agora é jurídica, é ferramental, né? O dia a dia dos tribunais. Eu estou entendendo perfeitamente. Você foi convidado a aceitar uma nomeação, ou então você está na condição de assistente técnico, aí às vezes a pessoa ela acha assim, mas eu posso fazer isso? Eu posso peticionar? Eu posso pedir um prazo, aumentar um prazo? Eu posso me posicionar dessa maneira? Exatamente. Então são essas dúvidas, até dúvidas menores, vamos dizer assim, mas como a pessoa não sabe, ela ainda não tem todo o dia a dia de trato com um juiz, de um processo judicial, essa coisa toda. Então, às vezes ela pode achar, mas será que que vai acontecer comigo se eu tomar essa postura? Sim, e fora as responsabilidades, né, professor? Lógico, a hora que você assume esse encargo, você naturalmente também assume responsabilidades, não só como perito do juiz, mas como um perito assistente. Você tem o compromisso de emitir um laudo que corresponda também à realidade. Lógico, dentro de uma estratégia jurídica, porque, caso contrário também, você pode incorrer num crime. Isso é verdade. Você sabe, só para fechar aqui, Sim.
uma das coisas que o perito assistente não sabe, muitas vezes, é que não é prerrogativa do perito judicial querer conversar com ele. É um direito dele falar com o perito do Sem juiz. dúvida. É um direito, está inclusive no Código. Código do Processo Civil. Código do Processo Civil. Mas muitas vezes o perito acha, o assistente, pô, se eu vou falar com o perito, como é que eu vou ser interpretado? De forma alguma. Sim. Ele tem que procurar o perito judicial, estou à sua disposição para fornecer os elementos que você precisar. Você precisa de um documento, meu cliente está aqui. Os mesmos direitos que o perito judicial tem, o assistente técnico também tem. Também tem. O perito assistente técnico, ele faz o papel do advogado na matéria técnica. Eu diria até o seguinte, que o perito assistente técnico, ele responde, quando ele assina um laudo e coloca lá, aquele documento está dentro do processo, ele atua, ele tem a mesma responsabilidade de um funcionário público. Sim. Ele responde civil e criminalmente por aquilo. Então, o que ele não pode é entrar em áreas que não é dele. Por exemplo, eu acho que o perito assim, até qualquer um deles, não pode advogar. Sim. O papel de advogar é do advogado. Exato. O papel dele é ajudar o advogado a fazer melhor o seu trabalho da advocacia. O seu exercício da advocacia plena. E tem alguns peritos que eu vejo que às vezes ele começa a citar muita lei, muita jurisprudência, não é papel dele. Sim. O papel dele é responder aquilo que tem que ser respondido do ponto de vista técnico. E é nesse aspecto que não só vocês, mas o seu perito também se coloca à disposição para poder ajudar, apoiar e tornar mais suave o caminho daqueles que pretendem se tornar um assistente técnico dentro do âmbito judicial ou extrajudicial, porque é um mercado que carece de profissionais qualificados e o que a gente pretende é cada vez mais robustecer, trazer oportunidades para que essas conexões entre a área jurídica e a área técnica cada vez mais se qualifique e traga resultados melhores para promover uma justiça também mais sensível às peculiaridades de uma demanda técnica específica. Então tá bom, doutor. Eu adorei o papo. Nós chegamos aqui ao final mesmo aqui no nosso episódio de hoje, né? Essa questão aqui do seu perito, dessa integração perito e advocacia. E o que eu queria dizer é o seguinte: siga aqui as redes sociais do seu perito, né? Que é @seuperito, não é isso? Exatamente. Acho que vai estar passando aqui também, está sendo mostrado aqui nos nossos caracteres aqui, nas nossas legendas. E você que quer ser perito, tem uma boa oportunidade de você iniciar a sua vida, mas, repito, sempre que procure se qualificar. Sem dúvida. Aí você vai fazer toda a diferença no mercado. Doutor Maurício, só agradecer. Fale o que você quiser para encerrar aqui sua participação. E só tenho a agradecer, muito obrigado. E vamos trazer aqui outra vez como advogado. Perfeito. Falando das áreas que o doutor atua como advogado. Hoje falamos dessa plataforma, mas eu sei que o doutor é um excelente advogado em umas áreas aí bem específicas e que nós temos todo o interesse também em divulgar esses conhecimentos técnicos especializados em outras áreas do conhecimento do direito. Será um prazer retornar aqui, conversar sobre matérias jurídicas, da nossa área de atuação, como advogado. E o que eu tenho como considerações finais aqui é reiterar que o seu perito é uma plataforma que está à disposição de todos os profissionais de qualquer área e está para promover oportunidades, gerar valor para o advogado, como também para todos os profissionais de mais de 70 áreas. E estamos aí para poder, de fato, colocar essa sinergia
entre área técnica e jurídica e promover cada vez mais resultados que, por sua consequência, trazem melhor justiça para o nosso país. Perfeito, doutor Maurício. Muito obrigado pela sua presença. E só deixar aqui um agradecimento ao nosso patrocinador, que é a CAGESP, que investe nesse podcast, que faz com que isso aconteça. E nosso objetivo também é promover a integração do perito com o advogado. Só que com esse bate-papo, trocando essa informação, então, agradecendo aí a CAGESP, aponte sua câmera aí para o nosso QR Code e saiba mais sobre a CAGESP, atividades auxiliares da Justiça. Então, agradeço a você e até um próximo episódio.